Olá a todos os meus alunos da microbiologia. Hoje nós vamos falar sobre bactérias e arqueabactérias. Como nós vimos na aula anterior, a vida no planeta Terra surgiu a partir de um ancestral que era universal, dando origem a 3 grandes grupos filogeneticamente falando, que seria o domínio bactéria, domínio arqueabactéria e domínio eucária. Nessa aula nós vamos falar sobre bactéria e sobre arqueabactéria. Embora esses 2 grupos não sejam tão semelhantes geneticamente, algumas estruturas morfológicas se assemelham bastante. A organização da célula desses 2 grupos se assemelham bastante. Então eu vou utilizar ao longo da aula mais a denominação bactéria, mas a gente está se referindo aqui a bactérias, que seriam as eubactérias, bactérias verdadeiras, e também a arqueabactérias. Quando uma estrutura, uma situação for exclusiva de um determinado grupo, eu vou fazer essa diferenciação para vocês, ok? Então, em relação às formas, as bactérias elas podem apresentar uma estrutura circular. Essa estrutura circular pode estar organizada em dipolos, quando eu tenho duas células organizadas. Podem estar organizadas também na forma Streptococcus, que seria essa forma filamentosa em que é observada a união de várias células bacterianas. E também pode apresentar uma organização denominada Staphylococcus, quando um número grande de células se aglutinam, formando então uma estrutura, ok? Então, as bactérias podem se apresentar em cocos isolados, em diplococos, que seriam 2 cocos unidos, streptococcus, quando eu tenho um cordão, várias células ligadas, mas de forma unilateralmente, e estafilococcus, quando eu tenho então um conglomerado. Quando essas células apresentam uma estrutura um pouco mais cilíndrica, alongada, recebe a denominação então de bacilos, tá? Então, o gênero de bactéria Bacillus, que é com 2 L's, vai apresentar essa forma aqui, que seria um pouco mais alongada, enquanto os cocos são perfeitamente esféricos, os bacilos eles vão apresentar essa forma aqui alongada, tá? Essas células elas podem apresentar flagelo numa extremidade ou então ao longo do seu corpo. Quando as células apresentam uma estrutura alongada, mas essa estrutura alongada apresenta uma certa curvatura, vai receber então a denominação de vibrião. Quando as células apresentam mais de uma torção, mais de uma curvatura, a gente vai denominar como espiroqueta ou espirilo. As células bacterianas vão apresentar obrigatoriamente um tamanho bastante reduzido, o que confere a elas uma elevada superfície específica. O que é a superfície específica? É a relação entre a área superficial e o volume ocupado por um determinado indivíduo, ok? Então, aqui nós temos na exemplificação 2 células, uma célula na forma de coco e outra célula na forma de bacilo. Observe que essa célula na forma de bacilo, ela apresenta uma maior superfície. Com isso, se a área superficial é maior, obrigatoriamente ela vai apresentar uma maior superfície específica. Isso quer dizer que, em termos de proporção, o volume da célula dela está em grande parte em contato com o meio externo. Isso melhora a interação, permitindo que essas células apresentem uma maior eficiência na absorção de nutrientes, até mesmo em ambientes em que o nutriente não está em concentrações elevadas, tá? Então, o tamanho reduzido confere algumas vantagens sobre a bactéria. A primeira seria uma maior eficiência na interação do meio externo. Ela tem uma certa facilidade para se locomover em função do tamanho reduzido e também de entrar em contato com os componentes do meio externo. As células bacterianas vão apresentar um DNA, uma molécula de DNA de tamanho menor,
Consequentemente, vai ser muito mais rápido o processo de duplicação para que essa célula consiga se dividir. Essas células também podem apresentar maiores mutações, o que confere uma maior variabilidade genética. Então, é bastante comum em bactérias, em arqueabactérias, haver a mutação, no processo de duplicação do DNA, a alteração de alguns nucleotídeos, permitindo ou a morte da bactéria, porque tem mutações que são deletérias, ou então numa nova função, numa nova capacidade da bactéria. Então, as bactérias elas apresentam várias mutações, o que permite que alguns indivíduos se adaptem a um novo ambiente com novas condições. Então, sempre que muda as condições, eu sempre vou ter ali, sempre está presente um grupo de bactérias que consegue se adaptar em função de funções metabólicas que já apresentam ou de funções metabólicas adquiridas em função dessas maiores mutações. Aqui nessa figura a gente pode observar uma estrutura básica de células bacterianas ou de arqueabactérias, em que vai ser composto por um DNA. Esse DNA ele está aqui condensado mais dentro do interior, mas é um DNA que está livre no citosol, ele não apresenta nenhuma membrana protegendo. Vai apresentar também aqui no citossol, além do DNA, a presença de ribossomos, tá? Que vão realizar, então, a transcrição do RNA mensageiro em proteínas. Bactérias podem apresentar, não é obrigatório. Obrigatório é o quê? O cromossomo que carrega as funções mais importantes, as funções essenciais. E funções superficiais ou não essenciais podem apresentar aqui em pedaços de fragmentos de DNA denominado plasmídio. Esse citossol, então, vai ser composto por proteínas, açúcares, aminoácidos que vão estar presentes. O citossol ele vai estar protegido pela primeira camada denominada membrana citoplasmática. Ok? Após, aqui está exemplificado nessa coloração verde, então a primeira barreira, a primeira proteção do citoplasma é a membrana plasmática. Depois da membrana plasmática, as células vão apresentar obrigatoriamente parede celular, tá? Então, essa estrutura de DNA, ribossomo, proteínas que vão estar aqui dissolvidas, membrana plasmática e parede celular é obrigatório. Aliás, membrana plasmática tem poucos organismos, mas alguns não apresentam parede celular. Então, essa estrutura vai ser obrigatória para todas as bactérias e arqueabactérias. E a maioria delas vão apresentar parede celular. Além dessa, então, membrana plasmática, parede celular, e há ainda uma terceira camada em algumas bactérias, que seriam a cápsula, tá? As bactérias encapsuladas. Eu não vou ficar falando aqui sobre pílen, sobre flagelo, porque a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Sobre pílen, flagelo, fímbria, a cápsula também a gente vai ver sobre na próxima aula. Nessa aula a gente vai falar sobre membrana plasmática e parede celular. Então, qual que é a composição na membrana citoplasmática? Ela é composta por uma bicamada lipídica. Essa bicamada lipídica é composta aqui na parte interior por ácidos graxos. Esses ácidos graxos, né, que são gorduras, apresentam uma elevada hidrofobicidade. O que isso quer dizer? Não há afinidade com a água não consegue passar aqui no interior da membrana citoplasmática devido a essa característica da sua composição, que seria ser composta por ácidos graxos que apresentam elevada hidrofobicidade, ok? Essa superfície externa aqui, representada por essas esferas de tom vermelho claro, é um grupamento glicerol, e na face mais externa a gente tem um grupamento fosfato, tá? Então, essa parte aqui composta pelo glicerol e pelo fosfato é uma parte que é considerada hidrofílica, que apresenta uma afinidade com a água. Isso faz com que haja uma aderência da água na bactéria e ela consiga se movimentar em ambiente aquoso, tá? Se a membrana plasmática fosse altamente hidrofóbica, a bactéria ela iria repelir a água e não ia conseguir se movimentar no meio aquoso, tá? Então, a composição da membrana citoplasmática é uma bicamada lipídica
porque aqui nós temos uma camada e aqui outra camada. Essa bicamada lipídica é formada por ácidos graxos, que seriam aqui essas estruturas filamentosas, o glicerol e o grupamento fosfato, tá? Interior da camada hidrofóbica, parte externa da camada hidrofílica. Além dessa estrutura básica, algumas proteínas vão estar presentes na membrana citoplasmática. Essas proteínas elas podem estar fixas, como elas podem também apresentar uma certa solubilidade e ficar caminhando aqui pela membrana citoplasmática, tá? Quando a proteína ela atravessa, ela apresenta uma comunicação com o citoplasma e uma comunicação com o meio externo, nós falamos que a proteína ela é integral. Quando a proteína ela apresenta uma comunicação apenas com uma face, nós denominamos como proteína periférica, ok? Então, essas proteínas podem haver proteínas periféricas em comunicação com o ambiente externo, tá? Que vão se ligar ao substrato, como podem também ter proteínas periféricas comunicando com o citossol, que vão estar responsáveis, por exemplo, pelo processo de obtenção de energia, tá? De síntese de ATP. Existe um tipo de proteína bastante importante, que é o tipo de proteína canal, e essas proteínas elas são consideradas proteínas integrais, pois comunicam o citoplasma com o meio externo. Vamos falar então de permeabilidade da membrana. Em relação à permeabilidade e o transporte através da membrana plasmática, nós temos que levar em consideração algumas características da sua composição, tá? Então, no interior do citoplasma é um ambiente aquoso que estão presentes proteínas, açúcares, aminoácidos, o ribossomo, o DNA da célula. E na face externa a gente tem um ambiente geralmente com concentração de soluto menor do que o citossol, né? Então, a tendência era que o soluto saísse da célula. Isso não ocorre por quê? Porque há essa barreira ofertada pela membrana citoplasmática, com características de elevada hidrofobicidade aqui no seu interior, tá? Então, essa hidrofobicidade da membrana citoplasmática é que vai permitir a proteção e a manutenção de concentração de soluto no interior do citossol. Então, esse transporte pode ocorrer de diversas formas. A primeira forma é o processo de difusão. A difusão ela ocorre quando vai ser em função do gradiente de concentração, um soluto que está em maior concentração no meio externo vai ultrapassar a bicamada lipídica e pode adentrar a célula da bactéria, ou pode ocorrer a extrusão, tá, do ambiente do citossol para o ambiente externo. A difusão ela vai obedecer o gradiente de concentração, o soluto vai migrar para o ambiente de menor concentração, tá? E só vai ser realizado por moléculas hidrofóbicas, tá? Moléculas apolares, tá? O CO2, por exemplo, é uma molécula hidrofóbica que vai conseguir atravessar aqui a membrana facilmente por difusão, tá? Então, no processo em que a bactéria ela está queimando, está oxidando um composto orgânico, está decompondo a matéria orgânica e é liberado o CO2 pelo ciclo de Krebs, esse CO2 consegue atravessar a membrana citoplasmática por difusão sem maiores problemas, tá? Então, em termos de transporte facilitado sem gasto energético, seria o processo de difusão e o transporte de águas por aquaporinas, tá? Aquaporinas são proteínas específicas que vão permitir a passagem de água, tá? Então, a tendência é que a água adentre a célula, por quê? Porque há uma maior concentração de soluto, a água ela vai se movimentar para onde há maior concentração de soluto. E esse transporte é um transporte facilitado, não há gasto energético, porque existem esses canais, essas proteínas do tipo canal, que são proteínas integrais, observem que elas
integram aqui ao longo da membrana citoplasmática, ela atravessa as bicamadas lipídicas e há passagem então de água. Pode haver do ambiente interno para o ambiente externo, que é quando a bactéria desidrata, né? Se eu tenho um ambiente eu coloco sal no ambiente, a tendência é que as bactérias morram por desidratação. Por quê? Porque a água vai movimentar do interior do citossol para o ambiente externo, tá? Algumas bactérias vão ter mecanismos de dificultar essa passagem de água, permitindo então viver em ambientes de elevada concentração. Existem outras proteínas que são denominadas proteínas transportadoras. Então, até agora a gente já viu o transporte por difusão e o transporte por canais por aquaporinas, ok? Já proteínas transportadoras, geralmente, elas transportam um soluto contra um gradiente de concentração, tá? Então, o ambiente externo tem menos soluto, mas mesmo assim a bactéria ela precisa se alimentar, ela precisa adquirir novos nutrientes contra um gradiente de concentração. No interior, no citossol, existem mais nutrientes do que no ambiente externo, mas ela precisa de mais nutrientes. Então, para conseguir absorver o nutriente contra esse gradiente de concentração, é necessário realizar então um gasto energético. Essas proteínas transportadoras vão apresentar algumas características. A primeira característica, que é igual para todas as proteínas, que ela apresenta uma capacidade máxima, ok? Então, quanto maior a concentração, aqui é um gráfico de função de velocidade em função de concentração. Então, quando a concentração está muito baixa, a proteína apresenta uma velocidade baixa também de transporte de soluto. À medida que vai havendo a maior concentração, vai havendo também um aumento na velocidade de transporte. Mas chega um momento em que a gente chama o consumo de luxo, não importa mais aumentar a concentração de soluto, que aqui é nesse intervalo aqui que a velocidade é constante, porque a proteína ela já apresentou a sua capacidade máxima de transporte, tá? Então a bactéria ou a arquebactéria vai apresentar uma capacidade máxima também de absorção de nutrientes, assim como é apresentado por plantas. Essas proteínas elas apresentam uma certa especificidade. Então cada soluto vai ser transportado pela sua proteína correspondente. E a sua biossíntese vai ser regulada pela célula. Então, quando for de interesse da célula uma maior absorção de potássio, vai ser, então, produzida uma maior concentração de proteínas de canais por onde é transportado o potássio. Quando a célula precisa investir em absorção de nitrogênio, vai ser produzida, então, a proteína, maior concentração da proteína, que é responsável pelo transporte do nitrato, tá? Existem 3 sistemas básicos de transporte em procariotos, tá? O primeiro sistema é um sistema simples, em função da força protomotiva. Então, essas 3, aqui o canal é semelhante ao processo de aquaporina, tá? Vocês desconsiderem. Aqui o CO2 atravessando é difusão simples. Então, aqui vocês desconsiderem. Quando eu estou falando de transporte simples, seriam essas 3 proteínas aqui, ok? Então, existe uma bomba de próton, tá? Nesse processo, H+ vai ser transportado mediante ao gasto de energia obtido pela desfosforilação do ATP em ADP e PI, tá? Então, é quebrado o ATP, transformado em ADP e PI, e é realizado, então, a extrusão, a eliminação de H+ contra o gradiente de concentração, tá? Então, a tendência é que o H+ ele retorne para a célula, pois ele foi realizada a extrusão contra um gradiente de concentração. Aqui tinha uma concentração menor, mas mesmo assim ele foi eliminado, digamos assim. Então, a tendência é que o próton ele adentre a célula novamente. Quando o transporte de um elemento químico de carga positiva, tá? Quando entra um H+ e sai um outro elemento de carga positiva, a gente denomina como antiporte,
tá? E quando eu tenho a entrada do H+ em conjunto com um ânion, eu tenho então uma exemplificação do tipo de transporte sim-porte, tá? Então, aqui eu já adiantei para vocês o que eu ia explicar no próximo slide, o que é o uniporte. Uniporte é quando eu tenho o transporte de apenas um átomo, no caso aqui do H+, ele é transportado por uniporte. No caso da extrusão de sódio, quando a célula quer eliminar sódio, para eliminar sódio ela tem que absorver H+. Então, um átomo sai e outro entra. A gente tem, então, um tipo de transporte simples, denominado antiporte. E o simporte é quando eu tenho a absorção de dois átomos de cargas antagônicas, né? Eu tenho um ânion e um cátion. Nesse processo, a entrada de dois elementos químicos pelo processo de sim-porte, tá? Então, ânions vão ser absorvidos com o auxílio de H+, e grupamentos de hidroxila ou de ácidos carboxílicos vão facilitar a entrada de cátions. Então, no transporte simples, ele vai ocorrer em 3 eventos: uniporte, simporte e antiporte. Além disso, também pode haver um outro sistema de transporte, que é a translocação de grupo, tá? Na translocação de grupo está presente aqui o soluto no ambiente externo. Esse soluto ele vai utilizar uma proteína de transporte, uma proteína transportadora, só que para ele conseguir adentrar a célula, ele requer um gasto energético, né? Nesse processo, ele vai receber um grupamento fosfato inorgânico, tá? Do fosforenol piruvato. Então, nesse caso aqui, para que o soluto adentre a célula, ele vai receber um grupamento fosfato do fosforenol piruvato. Então, há um gasto químico aqui para absorção desse soluto, tá? Então, há uma modificação química do substrato, que seria o processo de fosforilação, que seria a recepção de um grupamento fosfato. Um outro sistema de transporte é o sistema transportador ABC, tá? No sistema transportador ABC, 3 proteínas vão estar envolvidos. Então, no ambiente externo, vão estar presentes proteínas de ligação. Essas proteínas de ligação, elas são eliminadas pela célula bacteriana, tá? São secretadas pela célula bacteriana. Então, essa representação, e aqui azul, seria uma proteína de ligação. Essa proteína de ligação, ela vai se ligar, então, ao substrato e vai carrear esse substrato até a proteína integrada da membrana. Então, observe aqui que é a proteína integrada, ela atravessa a bicamada lipídica. Esse soluto, ele vai atravessar aqui, ele vai ser transportado pela proteína integradora, e uma terceira proteína vai realizar a fosforilação. Desculpe, a fosforilação não. A terceira proteína vai realizar a hidrólise do ATP, aqui essa seta está virada, ela vai consumir ATP e vai eliminar ADP e PI, e vai permitir, então, que seja transportado o soluto, tá? Recapitulando, o soluto está livre aqui no ambiente externo, ele vai se ligar à proteína de ligação, essa proteína de ligação vai levar o soluto até a proteína de integradora, tá? Que fica aqui ancorada na membrana citoplasmática. O soluto vai atravessar pela proteína integradora. Para que ele consiga adentrar o citossol, é necessário que uma proteína realize a hidrólise do ATP, ou seja, a conversão de ATP em ADP e PI, tá? Para que haja a liberação de energia e esse soluto seja absorvido contra o gradiente de concentração. Então, nós já falamos sobre membrana citoplasmática, falamos sobre como ocorre o transporte
na membrana, vamos falar agora sobre a próxima camada que protege o citosol, que seria então a parede celular, tá? Então, nessa exemplificação aqui, a gente tem o citossol, o DNA, a membrana citoplasmática e a parede celular vai ser a próxima camada, então, que protege a célula. Quais são as características da parede celular de procariotos? A parede celular, ela vai apresentar obrigatoriamente uma rigidez, vai ser uma estrutura rígida. E isso é extremamente importante porque ela vai impedir que ocorra a lise celular, ela vai impedir que a bactéria morra. Vocês lembram que eu falei para vocês que as células apresentam canais que vão transportar a água, que são as aquaporinas. O transporte de água é livre, não tem gasto energético e obedece o gradiente de concentração. Ela sai de onde tem menos concentração de soluto, que é o ambiente externo, para o ambiente de maior concentração de soluto, que é o ambiente interno, tá? Então, a tendência é que a água entre na célula bacteriana. Se não houver o controle da entrada de água, essa célula vai estourar, né? Quem vai fazer o controle? A parede celular, porque a parede celular ela é rígida, então ela mantém a integridade da membrana citoplasmática e do citossol. Pense então numa esponja, ela tem a capacidade de absorver água, mas a esponja ela também libera água, então chega um nível da sua capacidade de absorção, ela acaba liberando água. Por quê? Porque ela tem uma limitação da sua expansão, né? Chega a um certo limite, ela não vai inchar mais. E nem vai perder a sua integridade. Então, assim é a bactéria. Então, a bactéria, no ambiente que tem pouca água, ela pode diminuir de volume, aumenta o teor de água, de umidade, a bactéria vai ganhar um pouco mais de volume, mas esse volume, ele é controlado pela parede celular, porque é uma estrutura rígida. A parede celular é a estrutura que vai denominar qual forma celular a bactéria ou a arquebactéria vai apresentar, tá? Então, se vai ser um coco, um bacilo, um vibrião, vai ser determinado pela organização de proteínas da parede celular, tá? Então, a parede celular as bactérias podem ser classificadas em dois tipos em função do tipo de parede celular, que são as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Antes de falar de parede celular, nós precisamos falar sobre um dos principais componentes da parede celular, que é o peptídeo glicano, tá? Então, o que é o peptídeo glicano? É um polissacarídeo composto por N-acetilglicosamina e o ácido N-acetilmurâmico, tá? Então, volta e meia, durante a aula, eu vou falar glicosamina e ácido murâmico, tá? Para facilitar. Além disso, o peptídeo glicano também vai apresentar aminoácidos aqui na sua composição. Então, vocês observem que na representação aqui, a gente tem um ácido murâmico ligado à glicosamina, tá? Essa ligação entre o ácido murâmico e a glicosamina é denominada uma ligação beta 1,4, tá? Além disso, nós temos ligações amínicas promovidas por esses grupamentos de aminoácidos aqui, que vai ligar um fio de ligação entre ácido murâmico e glucosamina, entre um fio e outro vai ser ligado por diversos aminoácidos. Aí aqui está a demonstração dos aminoácidos que vão realizar essa ponte ligando uma fita à outra, tá? Então, tudo isso daqui vai ser o peptídeo glicano. Eu tenho N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico ligados por ligações beta 1,4. E, além disso, nós temos também ligações promovidas por aminoácidos, tá? Sim, aqui eu esqueci de falar para vocês, lisoenzimas são enzimas, então, que seriam capazes de realizar a clivagem de ligações beta 1,4. Então, esse tipo de proteína tem a capacidade de exterminar bactérias pela
quebra pela clivagem das ligações beta 1,4, que seriam as ligações glicosídicas. Então, eu falei para vocês que, em função da parede celular, nós temos dois tipos de bactéria, que são as bactérias gram-positivas e gram-negativas, né? Então, vamos começar pela estrutura relativamente mais simples, que é a estrutura das bactérias gram-positivas. Então, as bactérias gram-positivas vão ser compostas principalmente por peptídeo-glicano, tá? Nessa exemplificação aqui, essa primeira camada é a membrana citoplasmática. Aí, na parte externa, a gente tem, então, a presença aqui está escrito mureína, mas seria, então, da parede celular, tá? Então, essencialmente, essa representação de laranja e vermelho aqui com as ligações seria o peptídeo-glicano. Além do peptídeo-glicano, a presença de ácidos teicoicos e também de proteínas, ok? Essas proteínas vão estar, então, associadas à parede celular de bactérias gram-positivas. Então, composição de parede celular de bactérias positivas, essencialmente peptídeo-glicano, 90% de peptídeo-glicano, e os outros 10% composto por ácidos teicoicos e por proteínas, e também por lipoteicoicos. Já as bactérias gram-negativas vão apresentar apenas 10% de peptídeo-glicano. Então, é uma camada bem fina de peptídeo-glicano sobre a membrana citoplasmática, tá? Aqui está escrito moreína, que seria o peptídeo-glicano. Membrana plasmática com suas proteínas periféricas, proteínas integrais. Isso daqui é que vai ser a parede celular, tá? Então, é composta por 10% de peptídeo-glicano. Há um espaço aqui, um espaço livre, e depois uma membrana externa, tá? E tudo isso é parede celular. Esse espaço aqui livre com o peptídeo-glicano é denominado como espaço periplasmático, tá? Composição na membrana externa. A membrana externa ela é um pouquinho semelhante à membrana plasmática, também vai ser composta por uma bicamada lipídica, vai apresentar canais de transporte com as porinas, vai apresentar proteínas integrais e vai apresentar também proteínas periféricas, tá? E, além disso, vai apresentar LPS, que seriam lipopolissacarídeos. Esses lipopolissacarídeos, eles são bastante importantes no processo de adesão e de infecção de bactérias gram-negativas, que vai se ligar, então, ao hospedeiro ou ao ambiente externo, facilitando o processo de infecção. Então, bactérias gram-negativas, além de uma camada de peptídeo-glicano, também vão apresentar uma membrana externa, tá? Essa camada de peptídeo-glicano é fina, de apenas 10%, e a membrana externa vai ser uma bicamada de lipídica com a presença de lipopolissacarídeos, de LPS, na parte mais externa. Então, essa estrutura aqui da membrana externa, ela é bastante importante para a interação da bactéria com o ambiente de onde ela vai retirar os seus nutrientes. Então, essas proteínas, principalmente de acuporinas, vão ser bastante importantes para o transporte de moléculas hidrofílicas. Essas moléculas vão adentrar, vão ficar aqui no espaço periplasmático. Geralmente são moléculas macromoléculas. Podem sofrer decomposição de proteínas que foram excretadas pela bactéria. Após a degradação, ela consegue, então, atravessar o peptídeo-glicano e a membrana plasmática por proteínas transportadoras. A parede celular de arqueabactérias vão ser um pouquinho diferentes. Então, ela vai apresentar uma pseudomureína, um pseudopeptídeo-glicano, que é composto por N-acetilglucosamina, assim como as bactérias, mas ao invés do ácido murâmico, vai apresentar o N-acetil latosaminurômico. E a ligação que ocorre entre esses dois compostos são ligações beta 1,3.
E arqueabactérias geralmente não vão apresentar membrana externa, tá? Quem é que apresenta membrana externa? Bactérias gram-negativas. Então, aqui é uma exemplificação, uma demonstração das diferenças de bactérias, de arqueabactérias e bactérias que vão apresentar o peptidoglicano. Então, o peptidoglicano, observe que aqui eu tenho o ácido murâmico, aqui não há a presença do ácido murâmico. A sequência de aminoácidos também é diferente, tá? Há alternativas aqui, não só a lamina, mas outros aminoácidos, serina, podem estar presentes e assim por diante. Então, essencialmente, a diferença entre parede celular de arqueabactéria e bactérias verdadeiras, é a composição, não vai ser peptidoglicano. Em termos de estrutura, a parede celular de arqueabactéria é parecida com bactéria gram positiva, né? Porque essencialmente vai ser a pseudomureína, e ao invés do peptidoglicano vai ser composta então pela pseudomureína. Há bactérias que são desprovidas de parede, tá? Então, nessa situação, a bactéria ela vai apresentar ribossomos, material genético, proteínas aqui dissolvidas, e a única barreira, a única camada que vai proteger do ambiente externo vai ser a membrana citoplasmática, tá? Essa estrutura, essas bactérias que estão desprovidas de parede, estão presentes em bactérias patogênicas, tá? Denominadas como micoplasmas, e também podem ser encontradas estruturas semelhantes em árqueas, que seriam arqueabactérias resistentes a altas temperaturas, os termoplasmas. Então, no caso das árqueas, a membrana plasmática é bastante rígida, por isso que, como eu falei para vocês anteriormente, quem impede que a célula se rompa é a parede celular, que é muito rígida. Nessas células em que não tem parede celular, no caso do termoplasma, a membrana plasmática vai ser rígida. Ela vai apresentar as características, né, de hidrofobicidade, mas ela também vai apresentar dureza, impedindo que ocorra a lise celular, ok? No caso dos micoplasmas, elas só conseguem sobreviver, não ocorre a lise celular, porque elas vivem em ambiente osmoticamente protegido, tá? Que seriam ambientes que há uma alta concentração de soluto, ou uma concentração de soluto do meio externo é semelhante à concentração de soluto do meio interno. Se diminuir a concentração de soluto do ambiente externo, a tendência é que o micoplasma ele realize o rompimento, tá? Mas no ambiente que elas vivem, que é no interior do corpo de animais, também de algumas plantas, é um ambiente que tem uma alta concentração de soluto, semelhante ao interior do citossol dessas bactérias, e por isso não ocorre então a lise celular e elas conseguem sobreviver sem parede celular. Bem, gente, na aula de hoje, então, era isso. O objetivo da aula é que vocês saibam a composição da membrana citoplasmática, como ocorre o transporte de soluto, tá? Por difusão, por canais, por aquaporinas, por proteínas transportadoras. Nós vimos o transporte simples, antiporte, simporte e uniporte. E nós vimos também transporte ABC e também por transformação de substrato, né? Além disso, nós vimos a constituição da parede de bactérias gram-negativas, conforme aqui a foto, e também de bactérias gram-positivas. E na próxima aula a gente vai ver demais estruturas bacterianas, como o pílen, o material genético, o plasmídio, o flagelo, como ocorre a movimentação em bactéria, a estrutura de cápsulas e a importância dessas estruturas. Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula.